Sou a Aline Guissan e eu vou ler para você. Bora lá? Nós vamos dar continuidade ao livro que é o Espiritismo. Ontem nós paramos na página 19, onde haveria uma nota que foi expressa pelo Allan Kardec. Nota. Eu escrevo essa nota no dia 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que essa comunicação foi dada, e verifico que ela se realizou em todos os pontos porque eu experimentei todas as vicissitudes que me nela foram anunciadas. Tenho sido alvo de ódio implacável de implacáveis inimigos, da injúria, da calúnia, da inveja, do ciúme. Têm sido publicados contra mim infames libelos. As minhas melhores instruções têm sido desnaturadas. Tenho sido traído por aqueles com quem que depositaram confiança e pego com a ingratidão por aqueles a quem tinha prestado serviços. A sociedade de Paris tem sido um contínuo foco de intrigas, urdidas por aqueles que se diziam a meu favor e que, mostrando-se amáveis em minha presença, me decretavam ausência. Disseram que aqueles que adotavam o meu partido eram assalariados por mim, com o dinheiro que eu acreditava do espiritismo. Não mais tenho conhecido o repouso. Mais uma vez sucumbi. Sobre o excesso de trabalho, tem me alterado a saúde e comprometido a vida. Entretanto, graças à proteção e à assistência dos bons espíritos que sem cessar me têm dado provas manifestas da sua solicitude, sou feliz em reconhecer que eu não tenho experimentado um único instante de desfalecimento de desânimo e que tenho constantemente prosseguido na minha tarefa com o mesmo ardor, sem me preocupar com a malevolência que era alvo. Segundo a comunicação do Espírito da Verdade, eu deveria contar com tudo isso, e tudo isso se verificou. Quando se conhecem todas essas lutas, todas essas tropeças de que Allan Kardec foi alvo, quando ele se engrandece aos nossos olhos e como o seu brilhante triunfo adquire o mérito e esplendor, que se tornaram esses invejosos e esses pigmeus que procuravam obstruir-lhe o caminho, na maior parte são desconhecidos os seus nomes ou nenhuma recordação despertam mais. O esquecimento retomou e sepultou para sempre em suas sombras, ao passo de que Allan Kardec, intrépido lutador, o pioneiro ousado, passará à posteridade com a sua auréola de glória tão legitimamente adquirida. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi fundada a 1º de abril de 1858. Até então, as reuniões se realizavam em casa de Allan Kardec, à Rua dos Martis, com Millet e Defoux, como Defoux era o principal médium. O seu salão poderia conter de 15 a 20 pessoas. Cedo aí se reuniu ele mais de 30, tornando-se então esse local muito acanhado e não querendo onerar Allan Kardec com todos os encargos, alguns dos assistentes se propuseram a formar uma sociedade espírita e alugar um outro local em que se efetuassem as reuniões. Era preciso, porém, para se poder reunir, obter o reconhecimento e autorização da polícia. O Sr. Defoux, eu acredito que se pronuncia Defoux, se alguém souber o correto pode me passar aí, vou olhar depois. Cedo aí, reuniu ele mais de 30, tornando-se então esse local muito acanhado e não querendo onerar Allan Kardec com todos os encargos, alguns assistentes se propuseram a formar uma sociedade espírita e alugar um outro local em que se efetuassem reuniões. Era princípio, porém, para se poderem reunir, obter o conhecimento e autorização da polícia. Sr. Defoux, que conhecia pessoalmente o prefeito de polícia, então encarregou-se de dar-se no espaço para esse fim. Graças ao ministro do Interior, o general X, que era favorável às nossas ideias, a autorização foi obtida em 15 dias, quando pelo processo ordinário teria exigido meses, sem grande probabilidade de êxito. A sociedade foi então regularmente constituída e reunia-se todas as terças-feiras no local em que fora alugado no Palais Royal, a Galeria de Valois. Assim ficou durante um ano, de 1º de abril de 1858, de 1º de abril de 1859. Não podendo lá permanecer mais tempo, reunia-se todas as sextas-feiras em um dos salões do restaurante Doix, do Palais Royal. Galeria de Montpensier, de 1º de abril de 1859 a 1º de abril de 1860, época em que se instalou a sede própria, a Rua e a Passagem de Saint-Anne, número 59. Depois de haver dado todas as condições em que formou a sociedade de tarefa e teve que desempenhar, Allan Kardec assim exprime na Revista Espírita, julho de 1859.
Dei em minhas funções, que posso dizer laboriosas, toda a exatidão e todo o levantamento de que fui capaz. Do ponto de vista administrativo, esforcei-me para manter sessões de uma ordem rigorosa e lhes dar um caráter de gravidade, sem o qual o prestígio de assembleia séria logo teria desaparecido. Agora, a minha tarefa está terminada, e que o impulso foi dado, devo comunicar-vos a resolução que tomei. Futuramente renunciar a qualquer tipo de função na sociedade, mesmo a de diretor de estudos. Não ambiciono senão o título de simples membro titular, com o qual me sentirei sempre honrado e feliz. O motivo de minha determinação está na multiplicidade de meus trabalhos, que aumentam diariamente pela extensão de minhas relações. Considerando-se que daqueles que conheceis, preparo outros mais consideráveis que exigem longos e laboriosos estudos, e por certo não absorverão menos de 10 anos. Ora, os trabalhos da sociedade não deixam de tomar muito tempo, tanto na preparação quanto na coordenação e na redação final. Além disso, reclamam da assiduidade por vezes prejudicial às minhas ocupações pessoais. Ora, os trabalhos da sociedade não deixam de tomar muito tempo, tanto na preparação quanto na coordenação e na redação final. Além disso, reclamam por uma assiduidade por vezes prejudicial às minhas ocupações pessoais e tornam indispensável a iniciativa quase exclusiva para me conferistes. É por essa razão, senhores, que tantas vezes estive a tomar a palavra, lamentando que os membros eminentemente esclarecidos que possuímos nos privassem de suas luzes. Há muito que eu desejava demitir-me das minhas funções, deixei isso bastante claro em diversas circunstâncias, seja aqui, seja em particular, a vários dos meus colegas, notadamente, o Sr. Ledoyen, ao Sr. Ledoyen. Tê-lo-ia feito mais cedo, sem receio de trazer a perturbação à sociedade, retirando-me ao meio do ano, mas poderia parecer uma defecção, além do que haveria obrigado a dar satisfações aos nossos adversários. Tive, pois, de cumprir a minha tarefa até o fim. Hoje, porém, que tais motivos não mais subsistem, apresso-vos em dar parte da minha resolução, a fim de não entravalhar a escolha que fareis. É justo que cada um participe dos encargos e das honras. Apressemo-nos a acrescentar que essa demissão não foi aceita e que Allan Kardec foi reeleito por unanimidade de menos um voto e uma incrédula em branco. E uma cédula em branco. Perdão. Diante desse testemunho de simpatia, ele se submeteu e se conservou em suas funções. Em setembro de 1860, Allan Kardec fez uma viagem de propaganda à nossa região. Eis aqui como ele a fez referência na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O espiritismo está no ar, só por si desenha ela o estado das coisas, mas é sobretudo em Lyon que são os mais notáveis os resultados. No decurso dessa viagem, Allan Kardec pronunciou um discurso magistral no banquete realizado a 19 de setembro de 1860, do qual eis a substituir dignamente esses trabalhadores da primeira hora. A primeira coisa que me impressionou foi o número de adeptos. Eu sabia perfeitamente que Lyon os contava em grande escala, mas estava longe de imaginar que o número fosse tão considerável, porque é por centenas que eles se contam, e que em pouco tempo, eu espero, já não se podem contar mais. Se, porém, Lyon se distingue pelo número e não se faz menos pela qualidade, o que ainda vale mais. Por toda parte, não encontrei senão espíritas sinceros, compreendendo a doutrina sobre seu verdadeiro ponto de vista. Há, meus senhores, três categorias de adeptos: uns que se limitam a crer na realidade das manifestações e que procuram, antes de tudo, os fenômenos do espiritismo. Os fenômenos. O espiritismo é simplesmente para eles uma série de fatos mais ou menos interessantes. Os segundos veem outra coisa nele além dos fatos, compreendem o seu alcance filosófico, admiram a moral que neles decorre, mas não a praticam. Para eles, a claridade cristã é uma bela máxima e nada mais. Os terceiros finalmente não se contentam a admirar a moral, praticam-na e aceitam-lhe as consequências. Bem convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, esforçam-se para aproveitar esses curtos instantes, para marchar na senda do progresso que lhes traçam os espíritos, empenhando-se em fazer o bem e em reprimir as suas más inclinações. As suas relações, que são sempre seguras, porque as suas convicções o afastam de todos os pensamentos do mal. A caridade é, em toda ocasião, a regra de sua conduta. São esses os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Pois bem, meus senhores, eu vou digo com satisfação. Ainda não encontrei aí nenhum adepto da primeira categoria. Em parte alguma, vi que se ocupassem do espírito, por espiritismo, por mera curiosidade. Com frívolos intuitos, por toda parte o fim é grave, as intenções são sérias, e ao crer no que me dizem, há muitos da terceira categoria. Honra, pois, aos espíritos leoneses, que dizem que há muitos da terceira categoria. Ora,
pois os espíritas leoneses, por terem assim entrado largamente nessa senda progressiva sem a qual o espiritismo não teria objetivo, esse exemplo não será perdido, terá suas consequências e não é sem razão. Eu vejo que os espíritos me responderam no outro dia por um dos vossos médiuns mais dedicados, posto que dos mais obscuros, quando eu lhes exprimia, essa é a minha surpresa. A minha surpresa, por que te admiras isso? Lion foi a cidade dos mártires, a fé aí é vivaz, fornecerá os apóstolos ao espiritismo. Se Paris é a cabeça, Lion será o coração. Lion, LY. Essa opinião de Allan Kardec sobre os espíritas leoneses na sua época é para nós uma grande honra, mas deve ser também uma regra de conduta. Devemos esforçar-nos para merecer os elogios, aprofundando por nossa vez as lições do mestre e, sobretudo, conformando com elas o nosso proceder. Noblesse obligue, diz um adágio. Saibamos-nos recordar sempre disso e conservar firme o estande do espiritismo. Allan Kardec, porém, não se contentava em tirar flores sobre os nossos companheiros. Dava-lhes, sobretudo, sábios conselhos sobre os quais, por nossa vez, devemos meditar. Vindo dos espíritos, o ensino, os diferentes grupos, tanto como os indivíduos, se acham sob influência de certos espíritos que presidem os seus trabalhos ou dirigem moralmente. Se esses espíritos se acham de acordo, a questão está em saber qual é o que merece maior confiança. Será evidentemente aquele cuja teoria não se pode provocar nenhuma objeção séria. Em uma palavra, aquele em que todos os pontos dá o maior número de provas da superioridade. Se tudo nesse ensino é bom e racional, pouco importa o nome do que toma o espírito. A esse respeito, a questão da identidade é inteiramente secundária. Se sobre um nome respeitável o ensino peca pelas qualidades essenciais, podeis imediatamente concluir que é um nome apócrifo e que é um espírito impostor ou galhofeiro. Regra geral, o nome nunca é uma garantia. A única verdadeira garantia de superioridade é o pensamento e a maneira por que ele é expresso. Os espíritos enganadores tudo podem imitar, tudo mesmo, exceto o verdadeiro saber e o verdadeiro sentimento. Acontece muitas vezes que, para fazer de certas utopias, alguns espíritos fazem alarde de um falso saber e pensam em pô-las escolhendo um acernão das palavras técnicas, tudo o que pode fascinar aquele que é facilmente crédulo. Eles têm ainda o meio mais certo, é afetar as exterioridades da virtude com o auxílio das grandes palavras, caridade, fraternidade e humildade. Esperam fazer passar os mais grosseiros absurdos, e é o que acontece muitas vezes quando não se está precavido. É preciso, pois, evitar deixar-se seduzir pelas aparências, tanto na parte dos espíritos quanto na dos homens. Ora, eu confesso que aí está uma das maiores dificuldades, mas nunca se disse que o espiritismo fosse uma ciência fácil. Tem os seus escolhos e que não se podem evitar senão pela experiência. Para escapar à cilada, é preciso, antes de tudo, fugir ao entusiasmo que cega, ao orgulho que leva aos médios a acreditarem-se únicos intérpretes da verdade. É preciso que tudo seja friamente examinado, maduramente pesado, confrontado, e se desconfiarmos do próprio julgamento, o que é muitas vezes mais prudente, é preciso recorrer a outras pessoas. Segundo o provérbio, que 4 olhos veem melhor do que 2. Só um falso amor próprio ou uma obsessão podem fazer persistir numa ideia notoriamente falsa e que o bom senso de cada um repele. Eis os conselhos tão sábios e tão práticos dados por aqueles que quiseram fazer passar por um entusiasta, um místico, um alucinado. E essa regra de conduta, estabelecida no começo, ainda não foi invalidada, nem pela observação, nem pelos acontecimentos. É sempre vereda mais segura, mais prudente, a única a seguir por aqueles que se querem ocupar do espiritismo. Allan Kardec trabalhava, então, o Livro dos Médiuns, que apareceu na primeira quinzena de janeiro de 1861, editado pelos senhores Didier e Cia, os livretos editores. O mestre expõe a sua razão de nos ser seguintes termos a Revista Espírita. Fruto de longa experiência e de laboriosos estudos, nesse trabalho procuramos esclarecer todas as questões que se ligam à prática das manifestações. De acordo com os espíritos, contém explicação teórica dos diversos fenômenos, bem como das condições em que os mesmos se podem reproduzir. Não obstante, sobretudo, a matéria relativa ao desenvolvimento e ao exercício da mediunidade mereceu da nossa parte uma atenção toda especial. O espiritismo experimental é cercado de muito mais dificuldade
do que geralmente se pensa. O espiritismo experimental é cercado de muito mais dificuldades do que geralmente se pensa, e os escolhos aí encontrados são numerosos. É isso que ocasiona tantas decepções aos que dele se ocupam, sem a experiência e os conhecimentos necessários. Nosso objetivo foi de prevenir contra esses escolhos, que nem sempre deixam de apresentar inconvenientes para quem se aventure sem prudência por esse novo terreno. Não podíamos negligenciar um ponto tão capital e o tratamos com cuidado a sua importância reclama. O livro dos médios ainda o vade-mecum de quantos que se querem entregar com proveito à prática do espiritismo experimental. Nada apareceu de melhor nem de mais completo nessa ordem de ideias. É ainda o mais seguro guia de que todos nós podemos servir para explorar sem perigo o terreno da mediunidade. No ano de 1861, Allan Kardec fez uma nova viagem a Sens, Mancon e Lyon e verificou que em nossa cidade o espiritismo atingira a maioridade. Com o efeito, não é mais por centenas. Diz ele que aí se contam os espíritas como há um ano. É por milhares, ou por melhor já dizer, já não se contam, e podem se calcular que, seguido a mesma progressão dentro de um ano ou dois, eles serão mais de 30 mil. O espiritismo aí tem feito adeptos de todas as classes, mas é sobretudo na classe operária que se tem propagado com maior rapidez. E isso não é de se admirar. Sendo essa classe a que mais sofre, volta-se para o lado que lhe oferece maior consolação. Se aqueles que clamam contra o espiritismo lhe oferecessem outro tanto, essa classe se voltaria para eles, mas ao contrário dos que quiseram tirar exatamente aquilo que ajuda a carregar o seu fardo de miséria. E isso tem sido o meio mais seguro de perderem as suas simpatias e fazê-lo engrossar as nossas fileiras. O que vimos com os nossos próprios olhos é de tal modo característico e encerra ensino tão grande que acreditamos dever consagrar aos operários a maior parte do nosso relatório. No ano passado, só havia um único centro de reunião dos botucos, dirigido por Dijux, chefe da oficina, e a sua mulher. Depois formaram-se outros diferentes pontos na cidade, em Guillotière, em Perrache, em Croix-Roussou, em Vais, em Saint-Just e etc. Sem contar grande número de reuniões particulares. Então havia apenas 2 ou 3 médiuns neófitos, e hoje há em todos os grupos muitos senão de primeira ordem. Em um só grupo vimos 5 escreverem simultaneamente. Vimos igualmente um rapaz muito bom, médio, vidente, no qual podemos verificar essa faculdade desenvolvida no mais alto grau. Sem dúvida, muito é para desejar os que se multipliquem os adeptos, mas os que mais vale ainda de que o número seja de qualidade. Pois bem, declaramo-no bem alto. Não vimos em parte alguma reuniões espíritas mais edificantes do que os operários leoneses quanto à ordem, ao recolhimento e à atenção que prestaram às instruções dos seus guias espirituais, a homens, velhos, senhoras, jovens, crianças mesmo, cuja atitude respeitosa contrasta com a sua idade. Jamais uma única criança perturbou por um instante o silêncio das nossas reuniões. Muitas vezes longas, pareciam quase que tão ávidas quanto seus pais em recolher as nossas palavras. Isso, porém, não é tudo. O número das metamorfoses morais é entre os operários quase que tão grande quanto nos dos adeptos. Hábitos viciosos entre os operários hábitos viciosos, reformados em paixões acalmadas, ódios apaziguados, lares tornados tranquilos. Em uma palavra, as mais legítimas virtudes cristãs desenvolvidas. E isso pela confiança de agora em diante inabalável que lhes dão as comunicações espíritas. No futuro, em que não acreditavam, é uma felicidade para eles assistirem a essas instruções, de que saem reconfortados contra a adversidade. Muitos chegam a galgar mais de uma légua, sob qualquer tempo, inverno ou verão, tudo arrostado para não faltarem uma sessão. É que neles não há fé vulgar, mas baseada sobre uma convicção profunda, raciocinada e não cega. Por isso, por ocasião dessa viagem, um banquete novamente se reuniu sob a presidência de Allan Kardec, os membros da grande família espírita leonesa. No dia 19 de setembro de 1860, os convivas, que eram apenas uns 30, a 19 de setembro de 1861,
1961, o número era de 160, representando diferentes grupos que se consideram todos como membros de uma grande família, entre os quais não existe sombra de ciúme e de rivalidade. O que diz o mestre, temos de passagem grande satisfação em registrar. A maioria dos assistentes era composta de operários e de toda a gente notou a perfeita ordem que não cessou de reinar um só instante, e que os verdadeiros espíritas põem a sua satisfação nas alegrias e no coração, e não nos prazeres ruidosos. A 14 de outubro do mesmo ano, que era 1861, encontramos Allan Kardec em Bordeaux, onde, como em todas as cidades por que passava, semeava a boa nova e trazia germinar fé no futuro. Além das viagens dos seus trabalhos de Allan Kardec, esse ano de 1861 permanecerá memorável nos anais do Espiritismo, por um fato de tal modo monstruoso, que quase parece incrível. Refiro-me à Auto da Fé, levado em efeito de Barcelona, e que foram queimadas pela fogueira dos inquisidores 300 obras espíritas. O senhor Maurício, como sempre, né? Fogueira da Inquisição queima tudo que quer evoluir, né? Voltando aqui, que a minha opinião não conta aqui não, eu só falei. Ai, vamos voltar. Eu cheguei a perder. O senhor Maurício Lachatre estava nessa época estabelecido como livreiro em Barcelona em relações de comunhão e de ideias como Allan Kardec. Assim, pediu a este que lhe enviasse certo número de obras espíritas para expor à venda e fazer propaganda da filosofia. Essas obras, em número de 300 aproximadamente, foram expedidas nas condições ordinárias, com uma declaração em ordem, além do conteúdo das caixas. A sua chegada à Espanha foram os direitos de alfândega cobrados do destinatário arrecadados pelos agentes do governo espanhol, mas na entrega das caixas não se fez, e o bispo de Barcelona, tendo julgado esses livros perniciosos à fé católica, fez confiscar a expedição pelo Santo Ofício. Falta de informação, né? Hoje nós sabemos que a Igreja Católica tem melhorado muito na informação. Vamos começar de novo. Uma vez que não queriam entregar essas obras ao destinatário, Allan Kardec reclamou a sua devolução, mas a sua reclamação foi de nulo feito, e o bispo de Barcelona, erigindo-se em policiador da França, fundamentou a sua recusa com a seguinte resposta: a Igreja Católica é universal, e sendo esses livros contrários à fé católica, o governo não pode concernir que eles passem a perverter a moral e a religião dos países. E não somente esses livros foram restituídos, mas também os direitos aduaneiros ficaram em poder do fisco espanhol. Allan Kardec poderia promover uma ação diplomática e obrigar o governo espanhol a efetuar o retorno das obras. Os espíritos, porém, o dissuadiram disso, dizendo que era preferível para a propaganda do espiritismo deixar essa ignomínia seguir o seu curso. Renovando os fatos e as fogueiras da Idade Média, o bispo de Barcelona fez queimar em praça pública pela mão do carrasco as obras incriminadas. Renovando os fatos e a fogueira, eis aqui, a título de documento histórico, o processo verbal dessa infame clerical. Aos 9 dias de outubro de 1861, às 10h30 da manhã, na esplanada da cidade de Barcelona, no lugar onde são executados os criminosos condenados à pena última, por ordem do bispo dessa cidade, foram queimados 300 volumes de brochuras do espiritismo, a saber, a Revista Espírita, a Revista Espiritualista, do diretor Pieratti, a Espírita do Allan Kardec, o Livro dos Espíritos por Allan Kardec, o Livro dos Médiuns pelo mesmo, o que é o Espiritismo, que é o que nós estamos lendo pelo mesmo, e voltou. Fragmento de sonata ditado pelo Espírito Mozart, a carta de um católico sobre o espiritismo pelo Dr. Grant e a história de Joana d'Arc, por ela mesma ditada de Milena Mansell Fox. A realidade dos espíritos demonstrada pela escrita direta pelo Brown de Gould e assistiram ao ato da fé. Um padre revestido de hábitos sacerdotais, trazendo uma das mãos a cruz e na outra uma tocha. Um tabelião encarregado de redigir o processo verbal do autor da fé. O escrevente do tabelião, um empregado superior à administração, o escrevente do tabelião, o empregado superior da administração das alfândegas, 3 moços moços devem ser
dois, três homens, né, da alfândega encarregados por alimentar o fogo, um agente da alfândega representado pelo proprietário das obras condenadas pelo bispo, uma multidão incalculável aglomerava-se nos passeios e cobria a esplanada em que ardia a fogueira. É a técnica do proíbe e libera, né, porque aí o que fizeram? Despertaram curiosidade em todo mundo que não sabia nem o que esses livros eram. Ai, ai. Quando o fogo consumiu os 300 volumes e brochuras espíritas, o padre e os seus ajudantes se retiraram cobertos pelos apupos e as maldições dos numerosos assistentes que gritavam: "Abaixa a Inquisição!". Em seguida, muitas pessoas se acercam da fogueira e apanham cinzas. Seriam diminuir o horror de tais anos, acompanhá-los com a narrativa dos comentários. Constatemos somente que, ao clarão dessa fogueira, o espiritismo tomou um incremento inesperado em toda a Espanha. E como o haviam espíritos previsto, conquistou aí um número incalculável de adeptos. Só podemos, pois, como fez o Allan Kardec, alegrar-nos com o grande reclamo que esse ato odioso operou em favor do espiritismo. A propósito, porém, da propaganda que nós mesmos devemos fazer da nossa filosofia, nunca devemos esquecer por esses conselhos do mestre da Revista Espírita, que foi dado em dezembro de 1863. O Espiritismo se dirige aos que não creem, ou que duvidam, e não aos que têm muita fé e aos quais a fé basta, que não diz a ninguém que renuncie às suas crenças para adotar as nossas, e nisto ele é consequente com os princípios de tolerância, de liberdade e de consciência que professa. Por esse motivo, não poderíamos aprovar as tentativas feitas de certas pessoas para converter às nossas ideias o clero de qualquer comunhão. Repetiremos, pois a todos os espíritas acolhei prontamente os homens de boa vontade, dai luz aos que a buscam, pois não tereis êxito com os que julgam possuí-la. Não violenteis a fé de ninguém, nem a do clero, nem a dos laicos, já que vinde semear em campo árido. Ponde a luz em evidência, a fim de que a vejam os que quiserem ver. Mostrai os frutos da árvore, e dai a comer aos que têm fome, e não aos que se dizem fartos. Esses conselhos, como todos de Allan Kardec, são claros, simples e, sobretudo, práticos. Cumpre que deles nos recordemos e aproveitemos oportunamente. O escrevente do tabelião. Um empregado superior da administração das alfândegas. O ano de 1862 foi fértil em trabalhos favoráveis à difusão do espiritismo. No dia 15 de janeiro, apareceu a pequenina e excelente brochura de propaganda, o espiritismo na sua expressão mais simples. O fim dessa publicação, diz Allan Kardec, é apresentar um quadro muito resumido, um histórico do espiritismo e sua ideia suficiente da doutrina dos espíritos para permitir ser compreendido o seu fim moral e filosófico. Pela clareza e simplicidade do estilo, procuramos pô-lo ao alcance de todas as inteligências. Contamos com o zelo de todos os verdadeiros espíritas para que lhe auxiliem a propagação. Este apelo foi ouvido porque a pequena brochura se espalhou em profusão, devendo muitos a esse excelente trabalho terem compreendido o fim do alcance do espiritismo. Tendo os nossos predecessores do espiritismo transmitido a Allan Kardec, por ocasião do Ano Novo, a expressão dos seus sentimentos de gratidão, eis aqui como que respondeu o mestre a esse testemunho de simpatia. Meus caros irmãos e amigos de Lion, a manifestação coletiva que tivesse a bondade de transmitir-me por ocasião do Ano Novo, produziu-me vivíssima satisfação, provando-me que conservastes de mim uma boa recordação. Mas o que me causou maior prazer nesse ato espontâneo de vossa parte foi encontrar entre as numerosas assinaturas que nele figuram representantes de quase todos os grupos, porque é um sinal de harmonia que reina entre eles. Sou feliz por ver que compreendeste perfeitamente o fim dessa organização, cujos resultados desde já podeis apreciar, porque deve ser agora evidente para nós que uma sociedade única seria impossível. Agradeço, meus bons amigos, aos votos que fazei por mim. Eles me são tanto mais agradáveis quanto sei que partem da oração, e são os que Deus atende. Ficai, pois, satisfeitos, porque Ele os ouve todos os dias, proporcionando-me a extraordinária satisfação no estabelecimento de uma nova doutrina e de ver aquela que me tenho dedicado, engrandecer, prosperar em minha vida com uma rapidez maravilhosa. Considero um grande favor do céu
testemunha do bem que ela já produz. Essa certeza de que recebo diariamente os mais tocantes testemunhos me paga com uma usura de todos os seus sofrimentos, todas as minhas fadigas, e não peço a Deus senão uma graça. E é a de dar-me força física necessária para ir até o fim da minha tarefa, que longe se encontra de estar concluída. Mas como quer que suceda, possuirei sempre maior consolação pela certeza de que a semente das ideias novas espalhada agora por toda parte é imperecível, mais feliz que muitos outros, que não trabalham senão para o futuro, e me é permitido contemplar os primeiros frutos. Se alguma coisa lamento, é que a exiguidade dos meus recursos pessoais não me permita pôr em execução os planos que concebi para um avanço ainda mais rápido. Se Deus, porém, em sua sabedoria entendeu dispor de modo diferente, legarei esses planos aos nossos sucessores, que sem dúvida serão mais felizes. A despeito da escassez dos recursos materiais, o movimento que se opera na opinião ultrapassou toda a expectativa. Crede, meus irmãos, que nisso vosso exemplo não terá sido sem influência. Recebi, portanto, as nossas felicitações pela maneira por quais sabeis compreender e praticar a doutrina. No ponto a que hoje chegaram as coisas, e tendo em vista a marcha do Espiritismo, através dos obstáculos semeados, o seu caminho pode dizer-se que as principais dificuldades estão superadas e que ele conquistou o seu lugar, e está assente sobre as bases que de agora em diante desafiam os esforços dos seus adversários. Perguntam como uma doutrina que torna feliz o melhor pode ter inimigos. É natural o estabelecimento das melhores coisas choca-se entre os interesses ao começar. Não tem acontecido assim que todas as invenções descobertas que têm sido revolucionadas a indústria, as que hoje são consideradas como benefícios, sem as quais não se poderia mais passar, não tiveram inimigos obstinados? Toda a lei reprime com um abuso, não tem contra si todos os que vivem dos abusos? Como requerereis a doutrina que conduz ao reino da caridade efetiva se não fosse combatida por todos os que vivem em egoísmo? E sabeis que eles são numerosos na terra. No começo, contaram sepultá-la com zombaria. Hoje, veem que essa arma é impotente que, sob o fogo dos sarcasmos, ela prosseguiu que seu caminho é sem tropeçar. Não acrediteis que se confessem vencidos. Não, o interesse material é tenaz. Reconhecendo que é uma potência com que é necessário de hoje em diante contar, vão dirigir-lhe assaltos mais sérios, mas que só virão para melhor atestar a fraqueza deles. Uns atacarão diretamente por palavras e atos e a perseguirão até na pessoa dos seus adeptos, que eles se esforçarão por desatentar a poder de embaraços, enquanto que outros, secretamente, por caminhos disfarçados, procurarão miná-la surdamente. Ficai prevenidos de que a luta não está terminada. Fui avisado de que eles vão tentar um supremo esforço. Não tenhais, porém, receio. O penhor da vitória está nessa divisa, que é a de todos os verdadeiros espíritas. Fora da caridade não há salvação. Arvorai-a bem alto, porque ela é a cabeça da medusa para os egoístas. A tática, posta já em prática pelos inimigos dos espíritas, mas que eles vão empregar com novo ardor, é tentar dividi-los criando sistemas divergentes, suscitando entre eles a desconfiança e o ciúme. Não vos deixeis cair no laço, e tende como certo, como quem quer que procure um meio, qualquer que seja, para quebrar a boa harmonia, não se pode ter boa intenção. E é por isso que vos recomendo que usei maior da circuncisão na formação dos vossos grupos, não somente pela vossa tranquilidade, como pelo no próprio interesse dos vossos labores. A natureza dos trabalhos espíritas exige calma e recolhimento. Ora, não há recolhimento possível se está preocupado com discussões e com a manifestação dos sentimentos malévolos. Não haverá sentimentos malévolos se houver fraternidade. Não pode, porém, haver fraternidade em egoístas, ambiciosos e orgulhosos. Entre orgulhosos que se suscetilizam e ofendem por tudo, ambiciosos que se sentirão mortificados se não tiverem a supremacia, egoístas que não pensam senão em si, a cisância não pode tardar a introduzir-se como ela de solução. É o que desejariam os nossos inimigos e é o que eles procuram fazer. Se um grupo
quer estar em condições de ordem, tranquilidade e de estabilidade, é preciso que nele reine o sentimento fraternal. Todo grupo ou sociedade que se formar, sem ter caridade afetiva por base, não tem vitalidade. Enquanto que aqueles que se forem fundados de acordo com o verdadeiro espírito da doutrina, olhar-se-ão como membros de uma mesma família, não sendo possível habitarem todos os sob o nosso mesmo teto, que sobre o teto moram em lugares diferentes. A rivalidade entre eles seria um contrassenso. Ela não poderia existir onde reina a verdadeira caridade, porque a caridade não se pode entender de duas maneiras. Reconheceis, pois, o verdadeiro espírita na prática da caridade por pensamentos, palavras e obras, e persuadi-vos de quem quer que nutra em sua alma sentimentos de animosidade, de rancor, de ódio, de inveja ou ciúme. Mente a si próprio se tem a pretensão de compreender e praticar o espiritismo. O egoísmo e o orgulho matam as sociedades particulares como matam os povos na sociedade em geral. Tudo merecia citação nesses conselhos tão justos quanto práticos, mas que é preciso que nos limitemos em razão do tempo que temos a dispor.